Cadê? Oiê! Bom dia! Bom dia! Tudo Ai, bem? falei que ninguém veio aqui me ver, vieram te ver, entendeu? Ah, até parece, até parece. Nós temos uma coisa juntos, uma energia tão gostosa juntos que a gente, não é nem eu nem Né? você, é a gente, que é uma coisa muito É, gostosa. hum. E aí, muito obrigado por esse convite tão especial. Me sinto tão honrado de estar aqui falando com você, Eu que de verdade. agradeço, né, Luffy? Mas assim, a gente tá tão nessa vibe de compartilhamento, eu acho que a palavra comunicação nunca esteve tão certa para mim no momento tão certo, sabe? Então, Né? tipo, é impossível não lembrar de você. Eu lembro de mim, eu Ah, lembro de você, sabe assim? ah, ainda mais agora a comunicação com a casa, né? A nossa casa falando com a gente mesmo. Sim, Eu acho que tem muito. É tão especial esse momento, né? Eu vou sentar aqui que eu tô achando que eu tava brilhando demais ali perto da não, janela. eu vi que você está fazendo os vídeos também, o Café com Luffy está colocando lá no YouTube, né? Depois você explica aqui direito como que é que você está fazendo. Ah, eu vou E eu colocar. também, na verdade, eu voltei, né? Eu falei que é o retorno ao lar. O meu Ó, o retorno YouTube, ao né? lar é o YouTube, que Ah, na é. verdade eu não sei se eu vou ficar, porque como a gente, essa vida é muito louca e a Ah, gente não tem que criar expectativa, a gente tem que viver o hoje e fazer o nosso melhor no hoje, que é o que a gente tem nas mãos, é, certo? é. Então eu falei, cara, vou voltar para o YouTube para comunicar o que eu preciso nesse momento. Não sei se mantém, se não mantém, mas agora eu sei que é um, é uma, É um momento uma importante. ferramenta muito importante, né? É É. uma Bom, eu ferramenta sou muito uma pessoa importante. completamente apaixonado pelo YouTube, porque ele é a nossa nova televisão, a nossa nova pesquisa, né? Quando uma pessoa entra no Google e escreve lá casa ou Pois é. meditação ou bem-estar, vai aparecer porque é um programa do Google, né? Então eu acho assim, por exemplo, eu transmiti, eu tenho esse café com Luffy que eu tomo todos os dias de manhã, eu tomo café com Luffy com a galera. É muito legal. E eu sempre coloquei aqui no IGTV, do Instagram. E aí uma vez eu Uhum. lancei uma chamada para as pessoas. Vocês gostariam que eu levasse o IGTV para o YouTube? Aí deu 60% das pessoas que queriam que levasse para o YouTube e 40% que continuasse no IGTV. E para mim isso é empate técnico. 60-40 é empate técnico, na minha opinião. Mas aí eu falei assim, mas eu vou fazer um teste no YouTube. E aí eu tinha um número de visualizações muito menor no IGTV, que é uma ferramenta que as pessoas ainda estão se acostumando com ela, e assim, tipo, 20 vezes mais no YouTube. Aí eu falei, não, eu preciso que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas. Então, o maior veículo que consegue entregar isso para o maior número de pessoas é o YouTube. Então, vamos fortalecer o YouTube. Uhum. Então, foi assim que eu Uhum. levei para lá, né, o YouTube. E todos os dias de manhã é bem simples. Eu gravo café, literalmente tomando café mesmo. Não dá 10 minutos, você já está no YouTube. Ou seja, eu não faço edição nenhuma, porque foi o grande pedido das pessoas, eu não queria que você levasse para o YouTube, porque depois que você editar, botar vinheta, colocar musiquinha, perdeu a naturalidade que a gente está tendo aqui. Aí eu falei, Uhum. então tá, então eu vou fazer isso sem perder a naturalidade. Você não vai acreditar o que eu faço. Nem É. vinheta eu coloco. Sabe o que eu faço? Você vai dar risada? É. Eu faço a vinheta ao vivo. Eu faço vinheta ao vivo, sério. Eu chego pra pessoa e faço assim, ó. Oiê, começando. Então eu começo a vinheta ao vivo para não ter vinheta e não deixar de ter. Então ela Aham. começa. Então eu acho que o YouTube, você tem uma força muito grande lá e a gente precisa de você em vídeos que sejam para sempre, sabe? Porque eu acho que hoje o que nós estamos passando aí, a nossa relação com a casa, daqui uns anos, quando isso tudo tiver passado, o que a gente está aprendendo hoje serve para o resto da vida. Da vida, Entendeu? exatamente. Então eu acho que não é uma questão assim de, estou te ajudando agora, nesse momento. Sim, mas daqui tantos anos você estiver passando por uma outra crise, só você lá no teu trabalho e você escutar o que a gente está conversando, vai te ajudar do mesmo jeito. Não, gente, é assim, é uma coisa que é muito, muito especial, que eu tô chocada com toda essa situação, porque há um ano atrás, quando eu criei o Reconexão GAR, o curso, e para falar de medo, para falar de se desconstruir, para falar do olhar amoroso com a casa,
para falar das crenças limitantes, né? E como tudo está conectado. Não é, ai, a casa é estética, não, a Não. casa somos nós. Então, assim, tudo que a gente né? Tudo que existe ao nosso redor é o que somos. Então, é uma troca o tempo todo de energia, de situações. É, E parece que tudo que eu fui desenvolvendo ao longo desse ano, eu falei para você, né? A sensação que eu tenho é que eu fui preparada para esse momento. é, Porque justamente eu vejo as pessoas sofrendo de estarem reclusas, ou estarem, que eu falo que a gente está num ambiente com uma pessoa desagradável, é muito sim. ruim, né? Ninguém É, quer. é. Principalmente quando essa pessoa desagradável é você mesma. Olha que ótimo. É verdade. Porque, olha só, Né? realmente eu também estou tão alinhado com você Então, que eu essa também penso troca que de amor, né? a gente foi Essa troca preparado para de... esse momento porque o nosso assunto principal é a casa. Mas ela nunca foi a casa como tendência, como o que foi dado em Milão, ou qual que é a última capa da revista, XYZ. A gente sempre falou da casa como um encontro e um espelho de você mesmo. Esse é o nosso discurso, é isso que a gente sempre fala juntos, né? Então, assim, na hora que a gente está com essa oportunidade, talvez, tá, gente? Porque a gente está falando de tanta gente, mas tanta gente no mundo, que o que serve para um pode não servir para o outro. Mas talvez Sim. essa dificuldade que você está tendo de estar dentro de casa agora é a dificuldade de você olhar para você mesmo. Então você fica procurando todas as séries do Netflix, você fica procurando todas as coisas para fazer, você fica reclamando de não sei o quê, fica entrando no Você quer sofrimento parar, porque quer você não sair, quer, né? exato, você não quer parar para reconhecer que agora não tem para onde correr. Você vai ter que se olhar. Você vai ter que se olhar agora e este é o momento de você se olhar feliz da vida e falando, tá bom, já que eu quero me encontrar, que seja agora. Entendeu? Porque o que Exato. claro, porque o É que que um acontece? presente, é um presente, é um Eu, presente. eu tô eu fico culpado às vezes de falar isso, mas eu tô feliz de estar dentro de casa, porque eu tô conseguindo fazer um monte de coisas que eu queria fazer e eu fico me reconhecendo em cada canto. Então é como se a casa me desse todos os abraços que eu não estou recebendo das pessoas aí fora. Por quê? Porque na verdade ela tá me lembrando de tantas coisas que me fazem bem. Então ela me lembra dos momentos afetivos, de familiares, de coisas que eu já fiz, de lugares que eu já fui. Então, como ela está me trazendo toda essa sensação de pertencimento, ou seja, ela está me trazendo toda aquela história de quem eu sou, através dessa terapeuta chamada casa, que a gente não se sente solitário, entendeu? Sim. Quando a gente entende que a gente está cheio, cercado dessas coisas, a solidão vai embora. E assim, pensando na nossa casa cheia de coisas, mas e quem tem a casa vazia, né? Essa coisa tem muita gente que sofre porque minha casa está vazia, minha casa não identifica a minha personalidade. Eu falo, gente, se a sua casa está vazia, é assim que você está nesse momento. Sim, Aceite-se vazio e isso. preencha-se ao longo do tempo. Então, Sim. essa sensação de estar consigo mesmo e estar bem, né, Luffy, é algo Uhum. que você precisa se desprender dos padrões, daquela coisa de, você precisa ser assim ou É o assado. famoso tem que, né? Tem que ser assim, você Não tem que rola. estar assim, sua casa tem que ser assim, você precisa de um home office, você precisa de uma cama, né? É, Outro você dia eu sabe que eu recebi tenho uma uma mensagem de história. alguém falando que, eu me desprendi, não quero um sofá. Que legal, você Maravilhoso, tem essa atitude maravilhoso. muito legal, né? A Eu pessoa já sentir ali. fotografei casa que a pessoa só tinha poltronas. Era muito legal. Agora, sim, eu tenho um exemplo muito bacana para dar sobre isso, que uma vez eu fotografei, fiz, né, uma casa lá na África do Sul, em Joanesburgo. E aí, como que eu cheguei na casa dessa menina? Porque ela falou assim, eu moro no último andar de uma antiga fábrica de foguetes. Eu falei, oi, quero. Não preciso falar mais nada. Eu não sabia nada dela nem da casa, só que ela morava no último andar de uma antiga fábrica de foguetes. Para mim já estava maravilhoso, né? Foguetes, no caso, é de fogos de artifício. Aí ela, quando eu chego lá na casa dela, que era um bairro todo tipo Rua Augusta de lá, e aí era super minimalista, não tinha absolutamente nada. Tinha, assim, ela tinha um sofá num canto, não tinha nada, nada, pensa em nada. E aí tinha uma mesa com uma coisa, com um arranjo de flores, não tinha nada.
E aí eu falei para ela assim, olha como é que é importante você prestar atenção nisso que você falou, da pessoa falar, minha casa não tem nada, não sei o que lá. E aí eu olhei para ela e falei, sua casa é minimalista, você tem um estilo minimalista, né? Aí ela fez assim, eu? Não sou minimalista. Eu falei, nossa, eu tô doido. Não é possível. Porque eu olhava e falava assim, gente, ela não tem um quadro, ela não tem um tapete, ela não tem nada. Ela não tem nada dentro de casa e ela tá dizendo pra mim que ela não é minimalista. O que que está acontecendo? Aí eu perguntei, ela falou assim, a minha casa está assim porque eu sou uma mulher em construção. Hum, Então isso é exatamente. interessante você entender que hoje, se você olha para sua casa e acha ela vazia, você é uma pessoa em construção. Então, assim, começa a exercitar, tipo, pegar papel e desenhar como você gostaria que fosse, escrever. Às vezes você faz print de coisas que você vê na internet de como você gostaria naquele canto. Começa a construir a sua casa ideal. Porque na hora que você está construindo a sua casa ideal, na verdade, você está se encontrando. Você está colocando para fora em formas de habitação, né? Aquilo que você como o que, que realmente vai te fazer ter conforto. Agora sim, não vai querer fazer uma casa Pinterest só porque alguém tem. Ou aquilo conversa com você, ou aquilo não conversa com você, né? Isso que eu acho mais importante. Você faz yoga também, né? E na yoga a gente aprende que você vê aqueles asanas maravilhosos, as pessoas de ponta cabeça, as pessoas num ângulo perfeito, né? E Aham. aí, uma das coisas que a gente aprende no yoga, e que eu acho que ele é uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento, né? Para tudo, para a vida, e até a gente entender os processos do que a gente quer, né? Do desejo, do ego, essa coisa da gente idealizar algo pronto e não entender que precisa existir um processo de construção, Sim. né? Que é o asana, né? O asana, para É. você ficar de ponta cabeça, não adianta ficar só de ponta cabeça. Você tem que entender o que está acontecendo no seu corpo, na sua mente, para você chegar e realmente funcionar aquele asana para você, Sim. né? Da forma plena, na no total, no total do asana, o que ele realmente vai trazer de benefício. E a casa, eu acho que ela é muito isso também. Você não Total. precisa pensar que a casa ela tem que estar pronta para eu estar feliz. Eu sempre falo isso. Não existe Sim. felicidade condicionada, gente. A felicidade Ah, condicionada, ela é limitada, ela acaba. Que a hora que é você verdade. conquistou, acabou. Né? É. Aquilo tem que fazer parte de você. A casa ela tem que fazer parte de você, que é isso que você está falando. Você tá, Total. a sua casa, ela é você. Não Agora, por existe. exemplo, que as Não pessoas que estão é. sentindo falta dessa conexão com a casa, agora que ela está dentro de casa, em vez de a gente enxergar isso como um problema, a gente enxerga como o início de uma solução. Porque você enxerga, porque assim, muitas pessoas caem nessa armadilha de acordar atrasado, sair, tomar café correndo, sair para o trabalho correndo, passa o dia inteiro fora e quando chega a primeira coisa que faz é ligar a televisão. Então ela está sempre dentro daquele espaço, mas está fora. Ela está assistindo uma série que é fora de casa, ela está lendo alguma coisa que é fora de casa, ela está não sei o Sim, quê. Então ela está dentro do ambiente, mas ela está, ó, longe, em outra vida. Ela não está olhando exatamente. para a vida dela. Então agora, nesse momento, um grande processo que pode ser feito é essa situação de você realmente estar dentro da sua casa. Estar dentro da sua casa. Em vez de você ficar assistindo coisas que te levam o tempo todo para fora, assista coisas que tentam te lembrar o quanto é importante você estar dentro da sua casa. Como você E a começa a se casa é a reconhecer. casa interna, né? É a casa inteira. Ah, e uma outra coisa que é muito legal é não tente fazer tudo de uma vez. Não é faxina. Sabe? Vou fazer uma faxina, vou organizar minha estante. Não é isso. Agora, o que está precisando ser trabalhado não é a estética de organização da sua casa. O que está precisando ser trabalhado é o como aquilo que está ali realmente está conversando com você aqui dentro. Então, é assim, é realmente um Sim, trabalho terapêutico através da sua casa, né? Que é o que você fala exatamente. muito, que é uma cura através da sua casa. Este é o momento de exercitar isso, sabe? Não é E simplesmente arrumar uma gaveta, é arrumar uma gaveta arrumando os arquivos internos, os né? arquivos internos. E outra coisa que é muito importante, a gente vai ficar vem, assim, a gente vai murchar e vai morrer. Até aquele momento que a gente vai ser, a gente vai estar aprendendo a fazer isso. Então, eu e a Érica também temos que fazer isso. A gente também Sim, continua fazendo isso nas nossas casas, porque é sim, gostoso fazer.
Não é uma coisa que, ai meu Deus, eu tenho um trabalho agora, eu vou ter que fazer isso para me reconhecer. Não, quando você entende isso, é tão gostoso, é tão prazeroso, é tão interessante que isso se torna parte de você até sempre, entendeu? Não, Até quando você... eu falo que eu recebo o pedala Robinho todo dia, né? Acorda, Ah, é? Érica. Mas como que eu não fiz isso antes, gente? Eu aprendo todo dia. A gente é tão. É, Porque eu aprendo sempre com o pedala Robinho, sabe? é, Sempre tá é. bom. Assim, acorda, acorda. Você sabe que esses dias eu tô até me sentindo assim, como que eu posso te dizer? Porque eu até tô olhando aqui, eu falo assim, gente, eu não arrumei a minha casa, sabe essa coisa que todo mundo foi arrumar estante, foi arrumar a gaveta, foi arrumar não sei o quê. Eu não fiz isso até agora, aqui em casa, ela Né? continuou. Então tem dois motivos pelos quais eu não fiz isso ainda. Número um é porque ela sempre esteve do jeito que ela tinha que estar. Tipo assim, a minha conexão com ela é grande o suficiente para que eu não fale assim, vou ter que arrumar a casa. Isso é número um. E segundo, porque não é simplesmente você arrumar a casa para te arrumar. Por exemplo, eu estou fazendo tantos projetos novos, tantas coisas novas que estão acontecendo, que eu estou aproveitando esse momento também para cuidar de outra casa, que é a minha casa profissional, minha casa das coisas. Então, eu estou arrumando a casa, tipo assim, eu mudei layout do YouTube, eu inventei séries novas, eu fiz não sei o que lá. Existem outras casas que você pode arrumar também, que às vezes você não tem Sim. tempo, entendeu? E agora isso só acontece porque se eu olho para trás, é a hora que eu paro de resolver isso, eu olho e eu sei aonde eu estou, quem eu sou, para onde eu vou. Eu posso contar uma coisa aqui que de repente tem tudo a ver? Lógico. Pode? Pode. Casa é Você tudo, sabe que né? algumas pessoas me perguntaram assim, Luffy, como que você virou fotógrafo? Né? Isso aí eu explico na série Espiral de Mudanças, né? Que tem no meu canal, tem uma série. Mas fazendo um resumo rápido, eu nunca procurei, eu não sabia que existia a profissão de fotógrafo. Você sabia disso, Érica? Eu não sabia, naquela época, com 30 anos de idade, eu nunca tinha parado para pensar que alguém fez uma foto na revista. Tipo, não era tão fora da minha história, que eu nunca falei, ai, nossa, quero ser fotógrafo. Nunca. Eu queria fazer alguma coisa dentro de Quero ser mim. um fotógrafo lá em Barbacena. Eu queria ser Lá um que ele vai fotógrafo dentro de mim. Na verdade, eu queria ser alguma coisa que eu fizesse que me desse um prazer tão grande que eu realmente fizesse aquilo que os sábios sempre falaram. Se você trabalha com o que você ama, você nunca trabalha. Então, eu acreditava naquilo. Então, eu queria que realmente encontrasse. Mas eu demorei, eu fui é para de São Paulo, Londres. não. De onde que Não, é, Lu? eu nasci em Juiz de Fora, em Minas. Aí eu morei 14 anos em Florianópolis e fui morar em Londres. Quando eu voltei de Londres, eu precisava escolher uma cidade grande para morar. Aí eu escolhi São Paulo, então eu nunca tinha morado aqui. Isso faz 12 anos, né? Desde 2008. Então, o que que acontece? Eu primeiro descobri alguma coisa que realmente era verdade dentro de mim. E só depois, tanto é que eu já fotografava, porque na verdade eu escrevia para um jornal em Londres e fotografava para ilustrar o que eu estava escrevendo. Até um dia que alguém falou assim: você tá maluco? As suas fotos são mais legais ainda do que os textos, cara. Você é fotógrafo. Eu, fotógrafo? Tipo, você imagina que eu já fotografava há um ano e não tinha nem me ligado que eu era fotógrafo. Ou Aham, seja, primeiro nasce dentro de você para depois exteriorizar. Primeiro vem sim. uma verdade interna para depois exteriorizar. E isso é muito importante, porque o primeiro lugar que você precisa se encontrar está no lugar que você está, que você habita, que você convive com você mesmo. E é aí que a gente coloca para fora depois. Então, por exemplo, a gente está vivendo um momento agora de milhões de novas oportunidades na nossa frente. Só que poucas pessoas vão ter a calma, a tranquilidade e a conexão de perceber essas luzinhas piscando e chamando a gente para os novos caminhos que a gente vai. Então, nesse momento, é o momento da gente realmente ficar mais interno, buscando transformar a nossa mente numa antena, para a gente captar todas essas oportunidades que virão. Porque o mundo mudou. A gente Sim, sabe disso. E a gente tem que ir para esse mundo novo com uma nova energia que vai levar a gente para frente. e uma coisa que eu até comentei ontem com os meus alunos, né? Que eu tô dando, tá rolando um reconexão agora, tô no módulo Sim, 2 e semana que vem começa o módulo um, que é esse módulo aberto, que por conta da quarentena. E esse, eu estava falando isso ontem para eles, né? Que existem tantas opções, mas tantas, tanto curso gratuito, tanta coisa online acontecendo.
Só que, gente, não adianta pirar o cabeção e falar, ah, eu vou fazer tudo. Você tem que focar. Eu falei, foque em três coisas: um pessoal, para desenvolvimento espiritual, um para o profissional, né? E um que X, alguma coisa que você queira. Então, Entretenimento, diversão, alguma coisa. então, assim, escolhe três coisas e faça três coisas. Não adianta ficar pegando um monte de coisa. Aí eu falo muito sobre se afastar de ruídos, né? Porque o tempo todo a gente está em ruído, né, Lúcio? O tempo todo. Eu não sei se você recebeu um áudiozinho de um fiozinho falando que tá ficando louco. De Não. tanta informação. Ah, eu vou te mandar, porque é muito É, engraçado. É é. aqueles áudios falando corona, mas assim, é para morrer de rir, porque é exatamente isso. É tanta coisa que vem para a gente que a Muito. gente não sabia fazer. Então, a ideia é se livrar desses ruídos, focar em três coisas que tenham aí gratuitas legais, que possam te agregar, né, Luf? Que é o que você está falando. Você tem que ter propósito. Não adianta eu ficar fazendo um monte de coisa, até porque isso vai gerar o quê? Vai gerar frustração, porque você não vai conseguir fazer tudo, Ansiedade. É. gera ansiedade e gera depressão. Ou seja, é a casadinha, é o É. trio. Eu postei um vídeo, acho que foi antes de ontem, um vídeo desse Café com Luffy no YouTube, onde eu falo assim, cuidado, porque eu fui parar no hospital. É o título. E aí eu conto, quando eu fui parar no hospital, tendo um ataque do coração. Gente, eu fui parar no HCOR. E eu fui parar no HCOR e me enfiaram dentro daquelas máquinas todas e colocaram exame de contraste, fiz teste de não sei o que lá. O cara não queria me deixar sair do hospital porque eu estava tendo um ataque de coração. E aí, que o cara chegou para mim no final e falou, o médico, o cara é o médico, ele falou para mim assim, você não tem nada, seu coração é super saudável, você não tá com problema nenhum. O que mudou na sua rotina? E aí a gente ficou tentando, você fez academia com mais força em alguma coisa? Não. Você tomou alguma pancada? Não. Você tá com gases? Não. O que tá acontecendo, né? O que faz isso? Não, não, não. Ele foi mergulhando dentro da história e a gente descobriu a única coisa que eu tinha realmente feito de diferente que mudou a minha rotina, que era os meus amigos começaram a me chamar de alienado, porque naquela época de impeachment da Dilma eu não sabia nem quem era ninguém. As pessoas falavam assim, Cunha, eu falava quem? Eu não sabia quem era o. Gente, eu não sabia quem era o Cunha, só pra você ter ideia, porque eu falo assim, eu acredito e vivo muito bem, inclusive, em mundos paralelos. Esse aí é um dos mundos, gente. O cara criou aquilo ali, não é só porque ele fica falando aqui que aquilo é a única verdade que existe. Deixa o cara falar. Agora, assim, eu estava resolvendo o nosso mundo, que a gente espalha amor e o nosso mundo fica melhor. E aí, como os meus amigos já não queriam mais conversar comigo, porque eu não sabia o nome de ninguém, não sabia nem o que estava acontecendo, não sabia nem opinar, aí eu comecei a ligar a televisão em casa e acompanhar para poder ficar mais dentro dos meus amigos. Fui parar no HCOR com um ataque do coração, que na verdade não era agonia. Então eu sempre explico como a gente agora, por exemplo, a gente está recebendo uma enxurrada de notícias que são pancadas, é como se fosse um trator passando em cima de você, só que você não sente, porque você acha que você está se informando, mas na verdade não é se informando. Então, assim, é importante a gente se informar, saber como se cuidar, como ter higiene, como tudo que está acontecendo, etc e tal. A outra coisa é acompanhar aquilo como se fosse uma série que você está acompanhando, que você quer saber a todo minuto o que está acontecendo. Aquilo que se você quiser fazer, faz, é uma decisão sua, mas isso pode te causar um mal de ansiedade, de depressão, desespero, de bloqueio de criatividade. Em vez da sua mente estar focada nesse monte de coisas positivas que vão te levar para nova história, você está focado no problema. Depois você vai ver um monte de gente indo bem, que fez um monte de coisas novas, que criou oportunidade nova, e aí, de repente, você não teve essa oportunidade de descobrir isso. Por quê? Porque você estava focada na desgraça maior. E isso é Sim. ruim. Eu estou falando porque eu fui parar no hospital por causa disso. E Não, aí é você claro que está agora eu me falando alivio. isso. Você está falando isso. Eu também sou super alienada de qualquer coisa externa que venha de politicagem, de histeria, né? Eu sei que existe uma manipulação de mídia muito forte para levar para os caminhos que eles querem que a gente vá. Então, eu sempre fiquei de fora. A parte política, eu também, sabe, gente, não me vem encher o saco.
Não me vem falar de bolsa de valores, não me vem falar do fulano que falou isso, ela falou aquilo. Eu não tô nem aí. Eu quero Aham. fazer a minha função o melhor possível. Se a gente E faz aí, o nosso mundo melhor, esse mundo melhor contagia outro mundo melhor, e ele é o mundo paralelo que acaba dando certo para muita coisa. e eu fui já muito criticada, apontada, como você não sabe. Só que aí existem essas pessoas que manjam muito, sabem muito, e acham que essas que preferem estar de fora, não fazem um papel, né, na Ah, sociedade. aham. Desculpa, Mas depois eu quero eu completar. prefiro estar desse lado, né, e fazer o que eu acho, pelo menos o meu melhor, dentro do que eu acredito, né, onde eu vivo, é o que você falou. Então, É, gente, não precisa ser o que você não é. Não precisa se esforçar para saber mais do que você. Tem coisa que te faz coisas mal. que A te gente fazem não mal. se Eu tenho agredir. agora eu vou fazer uma pergunta para você e para todo mundo. Você eu sei que você já sabe muito bem, mas como a gente não está vendo a galera, então para todo mundo eu queria falar. Quando é nessa época que meus amigos me chamavam de alienado, aí eu ficava assim, eu lembro direitinho, eu ficava assim, gente, essa pessoa me chamou de alienado. Aí eu falava assim, o que você quer dizer com isso? Aí eu falava assim, porque você não tem noção do que está acontecendo ao seu redor. Aí eu falava, gente do céu, ele falou que eu não tenho noção do que está acontecendo ao meu redor. Aí eu ficava pensando, porque aquilo realmente, a minha cabeça deu pino, vai prestando atenção. Aí eu falei, como assim eu sou alienado? Quem que é mais alienado? Eu, que não sei nada do que é o nome desses políticos, que eu não sei nada dessa coisa toda que ficam falando, que eu não fico sabendo de todos os detalhes, números e etc. de das desgraças todas, ou ele que não repara no filho dele, ou ele que não repara no cheiro que está agora das flores, sei lá, ou ele que nunca olhou para aquela árvore que passa todo dia quando ele vai para o trabalho. Será que ele já reparou, na hora que ele está tomando banho, ele sente a sensação daquela água, ou ele está pensando na bolsa de valor? Quem que é o mais alienado que não está entendendo o que está ao redor dele? Eu que não sei o que os caras estão fazendo no mundo político, ou ele que não sabe o que está acontecendo debaixo do nariz dele e não é capaz de enxergar e olhar para a pessoa que está ao lado dele ou para sentir o gosto realmente da comida que está comendo? Porque tem gente, meu filho, que está assistindo, sabe tudo da política e não sabe nem o que comeu, porque ela está assistindo na frente da televisão igual uma louca. E eu que sou louco. Então é É. isso que é interessante a gente entender o que é ser alienado, entender o que está ao seu redor. Porque se o grande poder do que a gente tem hoje de conexão, que é o que você fala, de conexão real com o que é verdade ao redor, é muito mais forte do que a gente achar que o que é forte é o que está sendo falado por aí. Entendeu? Então existe uma coisa que é muito importante. Uma coisa é se informar. A outra coisa é você mergulhar e entregar a sua força, energia, para aquilo ser uma Isso, série que te draga, sabe? uhum, uhum. Você sabe que eu olhei para o outro anteontem, até criei um exercício, um exercício para os meus alunos, propus isso, né? Eu abri a janela e eu respirei um ar sem poluição, né? À noite, tava uma brisa bem fresquinha. E isso é algo que a gente não faz morando na cidade, né? Você se trava muito para respirar, porque você chega num campo, você vê um monte de árvore, ah, que delícia, respira. Na cidade você não faz isso, gente. Então, Ah, assim, façam esse exercício, é maravilhoso. Quando você ah. respira esse ar puro na cidade, dá um empoderamento É e uma conexão com a transformador. natureza tão grande que é algo muito. É um presente, gente. É um Você presente. sabe, Abram a motorista janela e de. respirem esse ar. Eu não tenho carro já faz. Desde que eu cheguei de Londres, então tem 12 anos que eu não tenho carro. Hum. E aí, toda vez que eu tô no Uber, assim, né? Às vezes a gente tá passando um lugar, o cara toma susto, que eu falo, "Ah, meu Deus, olha aquela árvore, que coisa linda." O cara fala, hã? Ou eu cheguei, falei, gente, você já viu aquela árvore? Olha o tamanho daquilo. Aí ele, nossa, eu nunca tinha reparado. E muitas pessoas ficam trabalhando no Uber, só no celular, né? Não, eu faço questão de conversar com aquela pessoa, porque muitas vezes a pessoa que você pega, por exemplo, um táxi, um carro, é a única vez que você vai ver ela na vida. Você vai desperdiçar essa oportunidade de trocar uma ideia com uma pessoa, a única vez que você vai encontrar com ela, para ficar vendo Instagram. É.
Sabe? É isso que eu tô falando. Quem é o mais alienado aqui? Você que deixou de conversar e trocar uma ideia e de repente ser um sábio ali dirigindo o seu carro, o carro para você e você poderia conversar com ele, ele te dá um insight de alguma coisa maravilhosa? Ou o cara que tá ali vendo as notícias porque quer saber o que tá acontecendo? Quem que é o mais alienado aqui? A gente tem que sair dessa alienação Nossa, né? Vai pegando isso aí. sabe que eu já tive um sinal vindo de um taxista, assim. Um momento que eu estava bem Sim. triste, estava numa crise bem. E aí o motorista falou alguma coisa assim, muito foda. Sabe aquela coisa que você fala, que é isso que eu estou escutando? Gente, eu acredito, eu vou até falar isso, vou interromper o Luffy para falar o seguinte: que eu acredito que a potência de criação do universo, que Deus fala com a gente através da natureza, dos animais, das pessoas, né? Deus não vai chegar direto para você e falar, e aí, vou resolver minha Claro! vida, o que É, que não você vai vai abrir fazer? o céu e a nuvem vir uma voz daquelas para falar com você. E assim, o que que eu acho, né? E agradeço demais o Luffy, eu acho que a gente está num momento de muita sensibilidade, né? A gente tem que se abrir para isso, porque existe uma potência da natureza muito forte. A gente está num momento em que a natureza ela está numa potência assim de transformação muito grande, né? Ela tomou conta do mundo. Pensa que a natureza falou: "Ô, seres humaninhos, A vão lá pro natureza cantinho, falando aí, ó. fiquem lá. A Seres natureza. humaninhos, vocês estão fazendo merda aqui? Vocês vão ficar lá isoladinho? Vão repensar. É tipo o castigo do cantinho, sabe? Então, assim, a natureza pôs a gente no cantinho para pensar nos nossos atos e nossas ações, né? Agora, Então, não é? Então, assim, existe uma energia muito forte da natureza fazendo a gente refletir. então, E uma das pessoas que eu acredito muito que sejam muito especiais nesse momento e que eu acho que fala com as pessoas, né, que Deus fala através dela com as pessoas, é você, meu querido Luffy. obrigado. Então, Ó, você também. eu acho que é muito especial assim, a gente poder ter, sabe, às vezes uma palavra que se fale, uma frase que se fale, já faz toda a diferença. E eu acho que é o que eu estou reforçando também. Cada um de nós pode ser uma ferramenta de transformação na vida das Sim, pessoas, né? sim. Eu e você, a gente está falando aqui, a gente tem rede social, está na mídia, né? De uma certa forma, mas Sim. assim, cada um que está aqui assistindo, ó, tem 618 online. Gente, cada um pode ser uma ferramenta Sim, de transformação na vida de outras pessoas, né? total. Seja essa ferramenta, se abra para a natureza trabalhar através de você, se abra para você se purificar de tanto ruído ruim, né, Luffy? É, E eu deixa gosto. que as É. coisas fluam. E por falar em coisas fluem, você falou aí algumas vezes durante o que você falou sobre Deus e sobre a natureza. Eu acho que é muito importante, gente. Talvez vai doer o que eu vou falar, mas às vezes é importante doer, tá? O que eu vou falar. Pode Que é o falar. seguinte: as pessoas, principalmente que na sua espiritualidade individual que cada uma tem muita gente perguntando por que que Deus está fazendo isso? Por que será que a gente merece? O que que a gente fez? Que Deus não sei o que lá. Assim, eu só queria dar uma falada para vocês assim, ó. Papai Noel não existe, Coelho da Páscoa também não, e Deus não criou coisa só para o ser humano, tá? É a mesma linha. Quem acha que o que foi criado divinamente é exclusivo para o ser humano, que não foi criado para os bichos, para as plantas, para as coisas que nos cercam, não entendeu o que é um poder divino. Então, assim, na hora que a gente começar a entender que essa falsa ilusão de que tudo que é divino só foi feito para te fazer feliz, o seu ser humano, e esquece que você está destruindo tudo, então isso faz com que a gente acorde, para que a gente se sintonize novamente com o todo, porque é do todo que a gente vai fluir naturalmente. Quando a gente entender que essa energia divina, ela criou igualmente para mim, para os animais, para as plantas, para o mar, para a gente começa a fazer parte disso e tudo muda. Tudo muda e tudo começa a ficar mais harmônico, mais divino, mais bacana, e você abandona essa eu não sei se eu posso falar essa coisa
esse pensamento pequeno de achar que tudo só é feito para o ser humano. Não é. Entendeu? Então Não, hoje o a ser Terra humano, está na verdade, reagindo. é um coadjuvante, né, desse É. planeta. Porque eu não sei se você chegou a ver umas fotos no UOL de várias cidades do mundo vazias. Uhum. E uma delas Ai, que teve legal, eu duas. preciso ver. Ai, Ah, procura, é no UOL. Tem tá. uma. São várias cidades do mundo inteiro vazias, inclusive Maravilhoso. pelo cada questão que você foi, vazio, tudo. Demais. E aí uma delas me emocionou muito, porque é um cervo atravessando uma avenida no Japão. Olha que maravilhoso. Eu falei, puta, sabe, é isso, assim, a É natureza isso. ela não precisa da gente. Qual Ela cidade não que precisa tinha da gente. uma cidade que tinha pavões andando pela rua? Era um vídeo que tinha assim, os caras assim, cara, eu não tô acreditando, tem pavões, não é no singular, é no baita plural, pavões andando pela rua. E aí uma outra que a menina tava em casa e passa um lobo na piscina dela. Sabe? Tipo assim, eles estão assim, gente, o que que tá acontecendo? A gente não tá sendo ameaçado. Ai, gente, olha, chega a arrepiar. Eu também fico muito arrepiada, porque eu fico Ai, gente. emocionada, porque É, assim, não é a natureza, a natureza ela não precisa da gente, o ser humano precisa entender isso. A é. natureza tem uma força muito maior, o ser humano acha que tem o controle, mas ele Eu não acho tem. ridículo aquela frase que as pessoas falam assim: precisamos salvar a natureza. Oi? Desculpa, desculpa, repete de novo. Nós temos que preservar a natureza. Eu falei, você tá louca, amor. A natureza faz assim, ó. Uma espreguiçada foi embora todo mundo, deixa de ser louca. Você tem que preservar a gente também. A gente tem que começar a entender isso. Quando a gente acordar de que não estamos sendo bonzinhos, não estamos sendo ecochatos, não estamos sendo nada disso. A gente só está sendo normal de achar de entender que nós fazemos parte desse todo. Se depois desse sacode que esse vírus está dando pra gente, a gente não acordar de que do jeito que tá. Por exemplo, quem segue um Instagram que chama Perrengue Chique, você já viu o Perrengue Chique? Todo mundo vê Não, Perrengue Chique. Era um monte de gente viajando pelo mundo e achando a coisa mais legal do mundo lotar os lugares. Então, por exemplo, você estava num lugar que antes era um paraíso, tipo Tailândia, naquela praia. Você não consegue ver o mar de tanta gente, de tanta gente, de tanta coisa. Aí você vai no Monte Everest, fila para tirar foto. Aí você vai assim, tudo muito lotado, a Disney abarrotada, aqueles lugares abarrotados, aqui não sei o quê. E o cara falando, eu acho ridículo, ele falando, alô, perrengue chique, mostrando, tipo assim, é até um discurso de gente que não tá nem aí, porque esse mesmo cara que fica, nossa, tá difícil a vida, hein? Aí coloca assim, aquela monte de gente lotando Aspen, as montanhas de gelo lotadas. É sempre assim, algum lugar que é chique, que é bacana, só que é um perrengue. Né? E aí tudo bem, é muito legal, muito engraçado no primeiro momento, mas depois você começa a entender aquilo como um recado do quão ridículo nós somos, de invadir tudo, de achar que tudo é normal, porque aquele mesmo cara que falou, nossa, tá difícil, hein? Aquele cara que fala, nossa, tá difícil, hein? Ele jogou lixo, ele foi lá, ele acha que ele tem o direito, ele tá putinho porque ele não é o último ele não foi ao último lugar da Terra inabitado. Uma vez eu vi um eu lembro uma praia que você podcast, ficou no Réveillon, não, no é, Carnaval. Quando foi que você vários, tem ficou numa vários que. praia? Você chegou a falar que você estava num bangalô, assim, tinha vários bangalôs. Você falou sobre o lixo, É, né? Sobre então, e uma vez eu vi um podcast de uma cientista que trabalha na Antártida. E aí ela falou o seguinte: vocês não vão acreditar o que está acontecendo agora. O nosso barco de cientistas, nós tivemos que ficar ancorados esperando do outro lado da geleira, porque tem um barco de turistas milionários, um navio de turistas milionários, que estão no lugar onde a gente pesquisa, mas que nós não podemos chegar porque eles precisam achar que eles chegaram na última fronteira. Então eles não podem saber que a gente está lá, mas lá é o lugar que a gente pesquisa. Então a gente tem que esperar mais umas 2 horas até que eles vão embora. Eles pisaram nas coisas, eles ficam tirando foto com os bichos, eles ficam não sei o que lá, para ir embora para dizer, eu sou milionário, cheguei no último, Mas, não sei o que lá gente, da Terra. Mas na verdade é mentira isso, porque não os caras precisa ir estavam. longe. Gente, Não precisa ir longe. A Ilha Grande, eu fui em 2014 e a Ilha Grande já estava sendo detonada, que fica no Rio de Janeiro, né? Detonada.
porque os barcos param, a galera fazendo churrasco em cima dos Pois corais, é. Pois é. jogando âncora nos corais. Aí uma amiga minha foi agora para lá, ela falou, Erika, dá desespero. Eu falei, gente, Desespero. mas isso em 2014 eu fui Ah, e saí de lá chorando. ah. Então, assim, gente, cara, É, não dá você para ficar sabe, reclamando da natureza, cacete. ó, Olha só para para si você ter uma mesmo ideia, a gente e estava nas ó, veja os teus atos, é, né? A gente está destruindo tudo. tudo. A gente estava agora em janeiro nas Filipinas e lá tem uns negócios de uns corais assim que parece que você está no filme Avatar, é uma das coisas mais maravilhosas do mundo. Aí eu estava mergulhando assim com snorkel, não com coisa, e assim, sabe quando você chora, você fala, meu Deus, é a coisa mais linda do mundo. Quando eu levantei a cabeça, tinha chegado um barco de tipo 7 pessoas, mais ou menos, barquinhos daqueles pequenos de lá, que não estava lá enquanto eu estava debaixo da água. Quando eu olhei, eles estavam escutando um som tão alto, sabe assim, como era lá nas Filipinas, eu não sei que tipo de som era aquele, mas era tipo, eram turistas europeus escutando como se fosse, para mim, um som assim muito alto, tipo música de DJ, não sei o que lá. E tomando cerveja na latinha e jogando o restinho da cerveja que eles achavam que estava quente no mar, como se o peixe precisasse daquilo pro coral. Aí eu fiz um sinal para eles assim, aí eles assim, ah, tipo, não tô te escutando. Eu falei, é exatamente por isso, eu quero falar com você. Aí eles abaixaram o som para saber o que esse cara tá querendo falar. E eu falei para eles assim, gente, olha, eu não quero interferir, mas eu posso dar uma sugestão? Aí vocês pensam, quem sabe, bem educada. Por que vocês não escutam o barulho do mar, os pássaros, de repente as ondas que estão batendo e você vive essa história porque tem um coral aqui embaixo, às vezes esse som. Aí sabe o que o cara falou pra mim? Europeu, tá? Pra não ficar metendo pau em brasileiro. Europeu. Falou assim: uai, quem é que deu essa regra? Onde está escrito essa regra? Eu fiquei assim, ó. Oi? Precisa de ter uma regra para te falar que você está escutando um som e deixando de viver o que você veio aqui para viver? Ou seja, essa Fica, galera né? foi lá para tirar foto para o Instagram. Eles foram lá para mostrar que eles estão viajando. E esse é um grande problema que a Terra precisa acordar. Sabe? Então hoje a gente tem uma missão de falar para as pessoas, gente, não é somente um vírus, é uma mudança de pensamento. A gente precisa entender que a gente vai para um novo caminho. Faz sentido? Sim. Total, né? Eu acho que todo esse processo do o vírus, na verdade, eu falei que eu escutei isso de uma amiga que o planeta está doente e o vírus somos nós, É né? isso. E eu assimilei total essa mensagem, que eu falei, gente, eu não quero mais ser o vírus do meu planeta. Eu É, quero ser a cura, eu quero ser o antídoto, eu quero é, cuidar, eu quero fazer parte, sabe? Eu quero ser é. a célula saudável desse planeta, Exato. né? É porque é Então, muito fácil a gente chegar, nós como seres vivos, corpos vivos, é muito fácil a gente chegar e falar, ai, que horror, esse vírus, porque a gente tem que achar a vacina e temos que achar o antídoto e tal. Tá, e você acha que a Terra não é um corpo vivo? A Terra é um corpo vivo. E se a gente hoje está sendo destruidor, o vírus também está sendo destruidor, não tá? E a gente quer acabar com ele, não quer? Então por que a Terra não pode olhar para a gente e falar, esses caras estão acabando comigo, eu preciso acabar com ela. Eu preciso lançar aí um anticorpo que vai acabar com esse povo, vai dar uma freada. Gente, é básico, é matemática, é só você pensar A mais B vai dar isso. Fala, tipo assim, cara, vamos lá, a gente está indo pelo caminho errado, entendeu? Então é realmente a hora que a gente começar a tirar o nosso egoísmo do foco e começar a entender que a gente é parte de um todo de verdade, sem ser esses discursos sabe, muito coisa, ser um discurso prático mesmo. Tipo assim, cara, a gente está fazendo merda. A gente precisa é, voltar e a gente precisa fazer legal. É ponto. Não é nada de, sabe, sei lá, né? Porque às vezes tem tanto discurso, mas prática não tem nada. A gente precisa fazer na prática agora. E você está vivendo o seu presente, né? Neste Sim. período, você vive o seu presente. Você já sentiu algumas diferenças assim que aconteceram com você, com as pessoas que moram ao redor, em Sobre o relação ao corona? comportamento, à consciência? O que que mudou? Você acha que alguma coisa já mudou? Cara, o que que acontece? Eu tenho conversado muito com as pessoas para que elas prestem muita atenção, mas eu estou, assim, como que eu posso te falar? Porque eu não posso te falar que eu estou descrédulo de que a sociedade vai mudar, mas é que ontem, por exemplo, quando espalharam de que não era necessário fazer isolamento, eu moro muito perto da Avenida Paulista. Eles saíram todos para a rua fazendo racha,
com carro, com barulho, música alta, buzinando, não sei o que lá, não sei o que lá. Tipo assim, um desrespeito ao ser humano. Então, assim, eu não sei se a gente consegue hoje falar que vai ser dessa vez que a gente vai mudar. Então, assim, mude você, mude a sua história, tenta contaminar as pessoas ao seu redor com esse amor, com essa nova atitude, porque de pouquinho em pouquinho a gente chega no grande. Porque na hora que eu vi a rua ontem cheia de gente, e no momento que todo mundo deveria estar em casa, e as pessoas fazendo rachinha de carro para aproveitar que a rua está vazia, e acelerando com o carro para poder mostrar a afronta, sabe, de que isso não é assim, que não sei o que, não sei o que lá, aí eu acho que a gente realmente chegou a um ponto que a gente precisa fazer. Enquanto a gente estiver dependendo do outro para fazer, a gente está errado. Então, assim, a gente precisa fazer a nossa parte, aí você faz no seu centro, a gente faz no outro centro, e assim, vários centros juntos vão se fortalecer e se ajudando, porque não dá para a gente achar que a humanidade vai mudar, porque infelizmente existe um pensamento ainda muito pequeno de egoísmo no mundo. É triste falar isso, mas é verdade. Não, eu também acho. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe um inconsciente coletivo que é impossível você afastar. É. Ele acontece. Por isso que eu falo, esses Pode ser bloquinhos bem são maiores sutil, hoje. pode ser sutil, mas ele vai chegando. É igual eu falo, sempre eu dou esse exemplo. Quando eu era criança, até adolescente, a galera falava, ai, eu amarrava rabo de gato, de cachorro. As pessoas contavam que judiavam de animais, Com orgulho. ok, em rodinha de amigo. Hoje, se alguém fala um negócio desse, você fala, meu, sai daqui. Você não é É. mais amigo da pessoa, você Não, expulsa a tipo, não pessoa. É isso. conversa mais comigo. Você não conversa mais. É. Então, existe um processo, eu acho, de evolução da consciência Sim, que sim. é impossível você não tem como regredir. Mesmo que o cara esteja ainda fazendo rachinha na Avenida Paulista, em algum momento essa consciência vai bater nele, sabe? É isso que eu Sim. acredito. E Assim. eu acho que vai bater, mas eu sempre tenho um tipo de oração, ou meditação, ou conexão, que eu vou ensinar para vocês, que eu sempre peço, porque durante muitos anos foi ensinado para as pessoas, através de um controle populacional ao longo dos séculos, de que você só alcançaria a glória através do sofrimento, que você só alcançaria a grande história divina através de um sofrimento. Isso não é verdade. Entende? Então, eu sempre nas minhas meditações eu falo, me mostre que eu sou um exemplo da sua luz, mas pelo lado bom. Eu não preciso passar por uma coisa horrorosa para poder superar, para poder mostrar. Não, já vamos mostrar direto que tá bom, tá tudo ótimo. Não precisa ter essa história de sofrimento, não. Então, eu sempre tive essa história. Então, eu acho interessante a gente pensar isso também, de que a gente pode evoluir sem ter que passar por uma desgraça muito grande. Por isso que eu sempre gostei de ter amigos bem mais velhos do que eu. Porque eu tinha um sábio que já passou por aquilo me dizendo para eu não ter que passar. Então é o que a gente está vivendo agora. E não é porque a pessoa é jovem, ela não tem problema, que ela acha que não vai morrer, que ela pode colocar o outro em risco. Se a gente está tendo lá vários países dizendo para a gente o que aprender, cara, já aprende esse sem sofrimento, já vamos distribuir esse amor, já vamos fazer esse negócio, não precisa passar por isso para depois. Então muitas pessoas só vão aprender quando vê a mãe, a avó, a tia morrer e vai falar, nossa, para que eu fui correr na praia, para que eu fui quando não sei o que lá, foi eu que levei aquilo para ela. Mas não, hoje acha que é brincadeira. Mas eu não, eu quero aprender com os mais velhos, são as pessoas que estão lá mostrando pra gente o que já estão passando. E na hora que a gente tem a humildade, que eu acho que falta pra gente, é essa humildade de falar, me fala, o que é? Ah, tá, então tá, deixa eu entender isso. E não essa arrogância de falar, a gente isso, a gente aquilo, ou levar isso para um lado político, porque não tem nada a ver de política agora. Agora a gente tem muito mais de amor, de solidariedade, de empatia, de atitudes individuais corretas, do que a gente ficar com uma briga que não existe, sabe? Até porque, né, Luffy, 50% dos casos graves, que estão casos graves do corona, são abaixo dos 60 anos, né? É, Então, justamente porque as exatamente. pessoas estão
duvidando, estão, né, com essa arrogância de É. falar isso não chega em mim porque eu sou fodão. Não, e Que eu é sou tão triste foda. isso que as pessoas parece que assim, por exemplo, morreu uma menina de 26 anos, um cara de 26 anos no hospital Santa Cruz ontem. Aí as pessoas chegam e falam assim, como se fosse culpa das pessoas. Ah, mas ele era diabético. Ah, mas ele tinha pressão alta. Ah, mas ele teve não sei o quê. Tá, então a culpa é do cara. É isso, não tô entendendo, cara. Se a gente for pegar a população brasileira, não sei quantos por cento tem hipertensão, não sei quantos por cento tem não sei o que lá. Quer dizer, agora a culpa das pessoas não é isso que é a história, né? É tipo, às vezes você pode ter alguma coisa que você nem sabe. E aí você vai dizer que vai se arriscar por isso. Enfim, a gente está fazendo uma coisa que é muito legal, que é espalhar amor e elevar a energia. Isso é tão curador quanto um remédio, né? Você não substitui uma coisa para outra, mas você fortalece a sua imunidade, a felicidade cura, a sua conexão com você mesmo cura, fortalece a energia das suas células, fortalecem para combater tudo, sabe? Chega a ter escudo que chega a tirar quando você tem essa energia. O que você acha? Eu falo que o amor é a cura de todos os males, né? E a gente. Só que não é o amor comercial, é o amor que está aqui dentro, gente. O amor não está fora, o amor está dentro, né? A gente busca tudo muito fora, que é o que você está falando. A gente quer sair da gente o tempo todo, a gente está buscando informação, resposta, sentimentos bons, tudo fora, e na verdade está dentro da gente. E Então, essa luz, ela assim, tem a gente poder de expande fortalecer. esse amor, se ele é expandido, se você consegue acessar ele, primeiro que o amor ele está sempre junto da gratidão, não existe uma coisa sem a outra, É verdade. né? Então, assim, se vocês conseguem expandir esse sentimento, cara, tudo muda, a sua vida muda, e é o que eu falo, quando a gente muda dentro, muda tudo ao redor. Não importa se está caindo as paredes. Se Sim, você está bem, sim. tudo fica bem, É, né, e a Lu? gente precisa agora fortalecer isso na meditação, na conexão com a nossa casa, escutando música boa. Eu sempre falo para as pessoas, aproveita para você usar aquelas roupas que você tem vergonha de usar fora. Olha o que eu estou usando, gente. Eu estou usando uma roupa japonesa para ficar em casa, lindo, porque às vezes eu ando, eu não gosto que o povo fique me olhando, então eu vou ficar, não vou ficar usando isso na roupa. Às vezes alguém quer usar, quer misturar coisa que não tem nada a ver, colorida, aproveita dentro da sua casa agora, usa aquela roupa legal, coloca uma música legal, cuida da sua casa, cozinha, demora para cozinhar, faz um prato que demora para você ficar mais tempo escutando música, tomando seu vinho, conversando junto as pessoas em volta da mesa como se faziam antigamente. Seu filho corta o tomate, seu marido pica a cebola, você faz não sei o que lá. Começa a fazer essas histórias porque isso eleva a sua energia, eleva a sua vibração a ponto de você passar por essa e saber que você vai sair melhor. Importante. A gente não tem tempo para rascunho. Eu uso muito essa frase, não temos tempo para rascunho, né? Então, assim, agora é um momento que a gente está ganhando. Se você olhar com um outro ponto de vista, você vai ver que é um presente que a gente está ganhando. Você tem que saber enxergar esse presente que você está ganhando. Porque você pode sair melhor no mundo. Porque quando a gente abrir a portinha da nossa casa e sair lá fora, Érica, vai ser um mundo diferente. Então a gente Nossa, já tem que estar preparado para esse mundo. Ou seja, eu estou em harmonia e conexão com o novo mundo que virá. Ou eu vou ficar lutando contra isso, querendo que volte a ser o que era, porque não vai voltar. Então você já se harmoniza com esse futuro, porque ele vai te preparar novas oportunidades, novas histórias. eu acho, Luffy, que eu falei essa semana com as crianças, falei, gente, vamos acordar, vamos se arrumar como se a gente fosse passear. Põe perfume, arruma o cabelo, Olha põe aí, o olha aqui, ó, máximo. olha como eu tô, olha. Roupa toda. Não, super, minha Aí a filha. Olivia passando o batom, o Loureiro do perfume, porque é isso, assim, a gente precisa se sentir bem, né? Não, ai, pijama o dia inteiro, não dá. Não, E uma gente, coisa, tem gente que fica o dia inteiro com remela no olho, com os cabelos tudo zoado, com aquele pijama todo sem lavar e acha que a vida vai melhorar. Você deixa de sim, ser louca, você não dá, começa a ficar já gente. o tempo inteiro. Quer ficar confortável? Fica uma confortável linda, fica confortável ótima e fica confortável tratando você bem, porque do jeito que você trata, a vida vai te tratar também. Exatamente, gente. E uma coisa que você está falando de a hora que a gente sai do portão, né? Uma das coisas mais legais que eu estou sentindo
é meu relacionamento com as crianças, porque É claro. a rotina é tão louca, né? A rotina, cidade, horário de escola, Sim. comida, acorda, faz lição, meu, é dia louco. Todo É, dia é dia de louco. é louco. E aí É. chega no final de semana, você está acabado. Então, assim, você curte Sim, muito menos. E eu tô achando o máximo eu ter mais total. tempo com as crianças. Não está sendo fácil. Não estou dizendo que está Ah. sendo fácil, que eu estou descansando. Eu Cara, estou trabalhando igual a camela. é igual uma Mas, gamela. E criança dentro de casa dá trabalho. Mas, cara, o que que você quer? mas Você tá vai piscar, muito legal. pisca aí. Na hora que você piscar, plift, já estão com 18 anos, 20 anos, já falam, ai, mãe, agora eu quero morar sozinho, vou morar não sei o quê. Você vai sentir falta dessa hora. Então, minha filha, curte agora, se joga nessa história. É difícil, mas ninguém falou que ia ser fácil. Então, vamos Sim. curtir, que vai Não, ser é curtir uma a família. delícia. Eu olho a Olivia lendo livro, falando, cantando, ela rega a planta cantando, o Oh, Lourenço fofinho, falando alguma coisa, vem conta história. Então, assim, gente, está sendo uma oportunidade. Então, é justamente isso que a gente tem que aproveitar, porque é. existem muitas possibilidades e oportunidades nesse momento, né, Luffy? Sim, E total. eu tenho certeza que você está aproveitando, eu estou aproveitando, e a gente quer muito que todos aproveitem, porque é o É. que o Luffy falou. A hora que Falta terminar isso quatro, tudo, gente. Falta 4 minutinhos para terminar a história. Passou tão rápido. Eu quero aproveitar. Eu posso convidar as pessoas para conhecer um pouquinho do que eu estou fazendo? Eu tenho um canal Sim. no YouTube que chama Life by Luffy. Luffy é L-U-F-E, né? E nesse canal eu tenho uma série que se chama Espiral de Mudanças. Ela é gratuita, não tem nada de não sei o que lá. Você entra lá, tem a fase um e a fase 2 e ela fala muito sobre esse seu despertar espiritual para você mesmo, você tá à vontade com você mesmo. E eu também gravo todo dia de manhã esse café com Luffy no YouTube, que é um papo de 10 minutos rápido de algum pensamento do dia. Então eu acho que se todos nós, cada um fizer a sua parte de vibrar positivamente e elevar essa vibração, a gente vai alcançar mais pessoas. Então a gente está fazendo o nosso trabalho. E você vê que o meu canal, principalmente, ele fala sobre casas, né? Porque eu fotografo casas, mostro Uhum. casas das pessoas e tal. Mas mesmo assim eu tô nessa preocupação de hoje falar aquilo que a gente só falava nos bastidores, né, Érica? Eu e a Érica, a gente falava sobre isso, mas eu não dividia com vocês. Agora a gente está dividindo. Então, estão todos convidados, se quiserem entrar. Eu acho maravilhoso. Ai, que delícia. E, Ah, Luffy, você falou que tem que entrar, você coloca os links no seu Stories, e tá. Eu aí tem a vou. playlist, que a pessoa pode seguir a playlist lá no YouTube para Tem ela lá uma receber play. os vídeos. Tem uma playlist. Não, não, é aberto para todo mundo. Tá É indo lá no aberto. YouTube, é aberto para Ah, todo tá. mundo. Tá tudo certo, tudo sempre de Tá. graça, não tem Ah, nada não. tá. Mas ele tem uma playlist que chama Café com Luffy, que você vê essa playlist. E essa semana, quarta-feira, eu vou começar uma nova série no canal, onde eu vou visitar a casa de quem é seguidor do canal, só que online. Porque a minha história é mostrar casas, né? Tô sempre mostrando a casa das pessoas. Mas estou fazendo online, então vai ser muito legal. E a partir dessa semana eu vou começar a explicar como você pode participar do quadro e eu poder visitar a sua casa no mundo inteiro, Ah, né? você vai Porque explicar são lá no lugares. YouTube? Vou explicar assim que começar a série, aí eu começo a Tá. deixar sempre ali o link para a pessoa se inscrever. E vai ser legal. Muito Demais, obrigado. Lu. Muito obrigado pelo Lu, seu convite, viu? E muito obrigado pelo trabalho que você faz de cura, essa reconexão. Esse trabalho é a coisa mais linda do mundo. Eu tenho um orgulho tão grande de tudo que você faz. Parabéns, Eric. Sou muito seu fã. Ai, eu também sou muito sua fã, Luffy. Tudo que você fala, eu falo, gente, que bom que tem pessoas que estão disseminando amor neste planeta, sabe Oh. assim? Então, eu agradeço muito como ser humano, como amiga, como profissional. Eu realmente, nossa, gratidão mesmo por você estar aqui comigo. Oh, E obrigado. a gente pode. Bom, a gente não sabe quanto tempo tudo isso vai durar, a gente pode marcar outras A e gente marca outras, outra. enfim. Quem quiser ver a casa da Érica, tem a casa da Érica lá no meu canal. Vai lá pra vocês conhecerem. Posso voltar É, isso qualquer dia. mesmo. Vou voltar qualquer dia, tá? A gente vai dar esse abraço ao vivo já já. Se Deus É, quiser. querido, muito obrigada, viu? Foi muito legal. Obrigado. Eu vou ver se eu salvo aqui essa live, vou ver se eu consigo Salva, gravar para a posta gente no poder. story, salva.
E aí você deixa Tá bom? salvo, porque é muito bom isso para o resto da vida. Muito Ó, obrigado por tudo que você tem gente, feito. obrigada por vocês estarem aqui com a gente, tá? Obrigada, muito, muito, muito obrigada, Luffy. Amo você. Fica com Também Deus. amo você. Beijo, tchau.